Alô, família! Aqui quem vos fala é a Ginoca, do canal Gigi TV, do YouTube. Se inscrevam, não esqueçam de dar o vosso like. Agora eu vou apresentar a nossa convidada, a angolana, e ela vai dar a sua opinião daquilo que é a educação dos nossos filhos, para que eles não se tornem mal educados na sociedade. Nós tocamos o assunto das violações que têm acontecido no irmão Angola, no país irmão Brasil, no país irmão Portugal, em todos os países palopes, nesta fase de pandemia. Nossa convidada Blaze Rubina. Alô, irmã Blaze. Não sei qual é a hora do dia que as pessoas assistem, então eu vou dizer olá a todos, olá Angola, olá Moçambique, Portugal, Brasil, Bélgica também. Pois, Bélgica também. As minhas saudações a todos. Muito obrigada. A nossa irmã Blazer, ela é a cantora gospel. Ela faz um trabalho maravilhoso. Ela tem evangelizado com as suas músicas. E se inscrevam no canal dela, que vale a pena escutar as músicas dela. Irmã Blade, nós aqui ontem estávamos a tratar da educação dos nossos filhos para que eles não se tornem mau exemplo na sociedade. E nós pegamos no assunto das violações que têm acontecido nos nossos países. E nós pegamos no assunto que aconteceu na cidade de Maputo, ou na província de Maputo, que foi a violação de uma menina de 13 anos e um jovem adulto, e que por sinal é um polícia. Então nós queríamos aqui saber ter a tua opinião e o que tem acontecido, ou se tem acontecido esses casos aí em Angola. E qual é a tua percepção neste assunto das violações? O que a irmã Blade, como é que a minha irmã Blade vê este assunto? Primeiramente, existem várias causas para a pessoa proceder dessa maneira. Por exemplo, tem pessoas psicopatas que são pessoas que são extremamente convincentes e daqui que a pessoa vai saber que ela é psicopata, ele já agiu e já é tarde demais. Há pessoas que só conseguem descobrir que alguém é psicopata quando o pior acontece. A própria vítima só dá conta quando já acontece o pior. Então, existem alguns tipos de psicopatia, que é a psicopatia leve, moderada e grave. A psicopatia grave é aquela que já leva a pessoa ao extremo. E as pessoas psicopatas normalmente têm ausência de empatia. Elas não querem saber de se colocar no lugar do outro. Elas têm total ausência de empatia, por isso são tão convincentes. Conseguem até enganar, às vezes, a polícia nos depoimentos. Fazem as coisas tão bem feitas que, às vezes, nem deixam pista. E existem outros que já têm aquela psicopatia que é mais aquela astúcia do psicopata, não são bem aquelas pessoas que já vão ao extremo e fazem mal. Então, normalmente a ciência diz que o psicopata ele já nasce assim, com essa predisposição para a psicopatia. Então, ela não é uma doença, segundo a ciência diz. E depois há outros casos também que é o mau caráter da pessoa. É o mau caráter da pessoa. Pois. Enfim, tem prazer em fazer o mal aos outros. Não se importa de pisar em quem quer que seja para satisfazer os seus próprios desejos. E isso inclui também violação. Que a pessoa não respeita o direito do outro, ela quer satisfazer e dane-se se a outra pessoa quer ou não quer, eu vou me servir dela e tudo bem. Então, é o mau caráter da pessoa. E depois tem também a maneira como a pessoa foi educada em casa, que pode ter visto maus exemplos, pode ter, por exemplo, tido más companhias, e então começou a ter contacto com esse meio e começou a ver aquilo como uma coisa normal. Porque muitas das pessoas, quando fazem isso, também não têm aquela coisa de que estão a fazer o mal. É incrível como é que as pessoas às vezes fazem o mal, mas na cabeça dela parece que estão a fazer o bem. É meio descabido para nós. Mas as pessoas às vezes quando fazem o mal na cabeça dela parece que estão a fazer o bem. Por quê?
porque para eles aquilo é normal, eles cresceram a ver aquilo como uma coisa normal. Por isso é que aquele pai que agride a mãe vai ter filhos que vão começar a ver a agressão como uma coisa normal. E vão começar a agredir também a esposa. Vão dizer, quando eu tiver minha esposa não tem problema eu agredir, porque o meu pai fazia isso. Então, eles nunca vão achar aquilo estranho, não vão repudiar, porque estão habituados àquele meio. E um outro fator também, muitos desses violadores já foram as vítimas no passado e hoje são os próprios vilões, os predadores. Então, por isso que há que se acompanhar psicologicamente essas vítimas de violação, de abuso, porque elas podem desenvolver, por exemplo, no caso das mulheres, podem desenvolver misandria, odiar os homens mesmo, e, sei lá, não querer se relacionar com nenhum homem, achar que nenhum homem presta e tudo. E muitas das vezes elas podem abusar de criancinhas indefesas, porque às vezes não podem fazer as coisas aos homens, então vão nas criancinhas indefesas, porque elas já têm aquele olhar que todas as pessoas do sexo masculino não prestam. E pronto, e outras até viram serial killer de homens, porque odeiam os homens, porque foram abusadas. Então, pronto, há que se acompanhar psicologicamente quando a pessoa acaba por ser abusada, porque isso pode acarretar outras consequências dela vir a ser a futura abusadora ou a futura serial killer, algum efeito isso traz, se não for tratado. É como qualquer outra doença biológica, se não for tratada, pode trazer consequências até para os descendentes. Às vezes tem aqueles resquícios da doença no sangue, aqueles vestígios da doença e passam para aquela criança que vai nascer e tal. E então as doenças têm que ser bem curadas e para mim isso também não passa de uma doença da alma. É um trauma que a pessoa carrega. E prontos, depois temos a questão também dos valores invertidos, como por exemplo, uma vez eu vi uma matéria que dizia que em França eles legalizaram a pedofilia. Ainda que alguém vier e violar uma criança, se esse violador coagir a criança a dizer que foi de livre vontade, não é punido por lei. E também estão a criar leis que é para os psicopatas serem vistos como doentes e não como pedófilos e não como bandidos. São doentes, são os coitadinhos, e aí de quem chamar eles de bandidos vai tomar um processo nas costas e vai preso. Foram as notícias que eu vi. Mas as pessoas querem combater o crime não assim atacando o crime e punindo, não. Elas querem acabar com a criminalidade legalizando o que é crime. Então, as pessoas vão começar a ver aquilo como uma coisa normal e daqui a bocado a sociedade está toda destruída, porque se começar a destruir a sociedade a partir das crianças, o que é que vai ser do nosso evangelho amanhã? O que é que vai ser da sociedade? Se as crianças são o futuro da manhã. Então, sei lá, parece que as pessoas aproveitam-se de certas pessoas que fazem abuso de poder ou uma situação daqui, um excesso dali, para querer implementar leis que favorecem bandidos e que são contra os cidadãos de bem. Então, se não me engano, acho que é no Brasil, corrijam-me se estiver enganada, que se a criança tiver um desvio comportamental com tendência para a homoafetividade, se o pai tentar levar aquela criança ao psicólogo para tentar corrigir aquilo, a pessoa corre o risco de ser processada. É incrível. Como é que os valores estão tão invertidos, a começar pelas próprias leis. As leis, depois às vezes são os pais, enfim, são uma série de pontos. E outras vezes são as más companhias, né? Às vezes a pessoa procura educar bem os filhos, ele vai para a escola e vem a falar palavras obscenas que nós em casa não falamos e não deixamos eles falarem, mas estou a ouvir o coleguinha que ouve do pai, que ouve da mãe. Então, às vezes temos que estar em constante atenção a isso. Às vezes os pais também, quando não sabem compreender o filho, quando ele comete erro, em vez de punir, passa a mão na cabeça. Mas se, por exemplo, a pessoa cometer um erro que só prejudica ela, por exemplo, aquela menina que saiu
sem o consentimento dos pais para ir à festa e acabou sendo estuprada. Às vezes o pai, em vez de abraçar e, sei lá, procurar justiça, confortar a filha, levar ao Acarinhar, psicólogo, sim. não. Bem feita! Também quem te mandou? Agora queres ir procurar a polícia? Quem te mandou desobedecer? Não sei o quê. Eu acho que no momento, tipo, deixam passar o elefante e se importam com a formiguinha. Porque Sim. aquele erro que ela cometeu só lhe prejudicou a ela. Então, será que não há coisa melhor do que esse erro que ela cometeu, a consequência para lhe mentalizar e consciencializar que aquilo é errado? Então, ela já aprendeu pelo erro dela. Por que é que eu vou agora começar a repontar e a massacrar a pessoa em vez de ajudar? Porque a pessoa já caiu, já não precisa de mais um dedo apontado, precisa de ser levantado. E mãe que é mãe tem que fazer isso. Pais que são pais. Porque as pessoas pensam que ser pai é pôs o filho no mundo, pronto. Não é assim. Por isso que tem mães que pegam o filho, abandonam no lar, entrega para a avó criar, entrega para a tia, entrega. Os filhos estão todos, cada um, em lares diferentes. Isso não é ser Pois, mãe, para mim. pois. Por isso Há é pais que que também acham por que. isso é que nós, a irmã Blaze, por isso é que nós estamos aqui a tratar deste assunto e a pegar exatamente este assunto da violação. Porque, de facto, como falou, há problemas aqui daquilo que ele viu na sua infância, naquilo que foi a experiência dele na sua infância. Ele também tem aquilo que é a educação que ele teve na família. E tem aqui, como a irmã Blade disse também, são maus exemplos, vítima, ele provavelmente tenha sido vítima na infância, então levou aquilo como uma referência, e para ele aquilo é normal. Então nós estamos aqui também para fazer perceber que não é normal, e que uma criança, um adulto, uma criança ou um adulto faz algum erro, tem que ser repreendido e tem que reconhecer o erro e tem que pagar o erro. Veja que Sim, ele é um polícia. Até ontem eu estava a falar que nós estamos contra aquilo que é o polícia, mas só que quem sim, praticou o ato foi um ser humano, um indivíduo que por coincidência é polícia. Então, se ele é sim. polícia, ele não pode cometer esses crimes e ficar impune, porque vai transparecer que ele goza de imunidades, que ele pode Sim. fazer constantemente praticar constantemente estes atos macabros. Então, nós aqui estamos a apelar para que, primeiro, que este assunto, esta violação, este ato, não seja a gente não olhe como um ato normal, porque não é normal. E tanto que o exemplo é tão forte que tanto que houve casos lá no Lubango, na minha cidade, que crianças chegaram a levar armas à escola e disparar contra o colega. Por quê? Onde é Crianças, que viram? porque Onde o é que pai era viram isso? polícia e tinha arma Uhum. em casa. Então, Como é que são aquela arma foi esses. parar na bolsa da criança, na mochila? Então, é o Então, exemplo do pai, deixa as coisas, negligencia as armas que tem em casa, a criança pega, mete na mochila, a pessoa não inspeciona o que é que a criança está a levar para a escola dentro da mochila. E o exemplo é tão importante que eu já vi pessoas a dizer aos filhos: olha, a mãe não quer que tu cometas o mesmo erro que a mãe. Veja o meu exemplo, olha, eu me dei mal quando fiz isso, então não sigas esse caminho. E a pessoa a dizer: se tu fizeste, por que é que eu não posso? Tu também fizeste isso, por que é que eu não posso fazer? Ou seja, a pessoa está nem aí para a lição de moral que a mãe aprendeu com aquele erro, ela só tem em mente que se a mãe fez, eu também posso, e pronto. Então, eles já não vão por aí, porque não, eu vou aproveitar a lição de moral desse erro que o fulano cometeu, não, para ele é, se o outro fez, eu também posso. E pronto, é só assim que eles veem, eles não têm aquela maturidade de refletir. Não, mas sim também, senhora, mas aprender também com o nós os erro. pais, mas nós também os pais temos que aprender uma coisa, porque nós temos o hábito de dizer não faça, não vá, não, mas nós não explicamos, não fazemos Sim, a criança entender por que eu digo não vai, por que eu sim, digo não faz, porque
A partir do momento em que eu ponho a criança consciente de que não pode Sim, fazer ou não pode ir, ela aí vai dizer, não, eu não posso mesmo ir, porque a mamãe disse isto. Então, se a gente partir do princípio que a criança vai entender o não, aí também estamos a deixar a criança a Deus dará. Nós temos que explicar. É sim, não por quê. E falou muito sim, bem a irmã Blade. Nós temos também que dar os exemplos práticos vividos por nós, os pais. Temos que explicar também. Mãe passou por aqui, mãe entrou neste caminho, e neste caminho fui até aqui, e aqui aconteceu isto, isto. Então, meu filho não vá por estes. Os filhos têm como referência o pai, os pais. Têm como referenciar os pais. Então, se nós também não demos essa abertura deles termos como referência, eles vão procurar referências fora. E essas referências podem ser péssimas para o crescimento sim. das nossas crianças. E depois é assim, ele como oficial da lei, que devia prezar pela segurança das pessoas, é um insulto para a sociedade que um agente da lei é que seja o próprio criminoso e ainda sai impune. Mas se calhar vão prender um ladrãozinho de galinheiro e deixar o sujeito a passar 2 anos na cadeia porque roubou uma lata de atum ou uma galinhazita. E este criminoso que está vestido com a farda de oficial da lei vem fazer esses desmandos e fica impune. Não, não se pode admitir uma coisa dessas. Pois, pois. Sim. E as influências começam em casa. As pessoas hoje em dia também pensam que a escola educa. A escola nunca educa ninguém, a escola ensina regras. Ensina as Pois. regras, tipo uma rotina. Olha, agora é hora de estudar, agora é hora de intervalo, agora é hora do lanche, agora é hora de dormir e tudo mais. Mas quando a pessoa está numa fase crítica, que precisa do acompanhamento, não é o teu professor que vai estar lá, não é a tua babá que vai estar lá, não é a tia, não é o avô, é a mãe, é o pai. Então, eles é que educam. E Pois. é um outro ponto também que eu gostaria de frisar aqui é as pessoas que deseducam os nossos filhos. Por exemplo, normalmente avós têm muita tendência em deseducar os netos. Aquilo que a mãe diz não faz, a avó deixa fazer tudo. Ao fim e ao cabo, o neto já não respeita mais a mãe e começa a dizer: não, a minha avó deixa eu fazer tudo o que eu quero e eu já não gosto de ti, eu quero ir para a minha avó, etc. Porque a avó faz tudo o que quer. Mas a mãe não, a mãe em casa diz: olha, mãe, quero isso, filho, levanta, vai buscar. Mãe, eu quero água, olha, a água está na geleira, levanta, vai buscar. Olha, filho, vai fazer a tua cama. Chega na casa da avó, avó, quero isso, a avó vai buscar. Vai fazer aquilo, a avó vai e faz. Em vez de mandar a criança também fazer cama, varrer o chão, não, está a fazer tudo. Chega em casa, a minha avó, ela faz tudo por mim, e tu não, ela me deixa fazer tudo o que eu quero. Se isso acontece com o meu filho, eu proíbo ele de ir na casa da avó. Eu proíbo, porque não dá, está a estragar a educação da criança. Porque o que elas têm em mente é que, além de já terem criado os filhos dela, já estão naquela fase tipo, já não tem aquela paciência de ouvir o choro e tal, e irrita o choro da criança. Aceita Então tudo. elas dizem: eu faço qualquer coisa para eles deixarem de chorar. Então, e se ele quiser dar uma chapada na cara da avó, será que a avó vai aceitar? Porque eu já vi crianças a baterem nas mães. Criança de 4 anos, uma vez eu tive que intervir, uma criança de 4 anos que pegou uma pedra para jogar à mãe, Sim. porque a mãe não quis fazer o que ele queria. E eu tirei-lhe a pedra da mão, dei-lhe uns açoites na bundinha e pus-lhe sentado. E a mãe toda frouxinha: não faz isso, não faz isso, vou chamar fulano, vou chamar não sei quem. E o miúdo com pedra para bater na mãe. E ela não fazia nada. Então, é incrível como é que as crianças ficam assim mal educadas. Às vezes é porque a mãe não dá aquela atenção que devia. Outras vezes as crianças estão bem educadas em casa, mas basta vir da casa da avó ou da tia, já está outra pessoa. Então, eu, por mim, se isso acontecesse um dia, eu ia proibir o meu filho de ir à casa dessas pessoas que deseducam. Porque elas dizem: não, irrita-me choro de criança, eu faço tudo para eles não chorarem. Ok.
mas só que estão a tirar a autoridade da mãe. Daqui a bocado a mãe não vai ter mais voz ativa para educar. Pois, E pois. quando a criança for para lá, vão fazer o quê? Vão querer bater para educar? Não, aí sou eu também a dizer que não admito que batam no meu filho, porque se já me tiraram a autoridade de mãe, eu já não tenho voz ativa, o meu filho já não me obedece por causa desses comportamentos. Agora, querem bater para educar? Não. Não vão bater para educar, porque vocês que deixaram o miúdo ficar mal educado. Quando eu dizia não, vocês diziam sim. Quando eu dizia não vou te dar isso, passavam pelas costas e davam. Quando eu dizia, filho, vai fazer aquilo, as pessoas iam fazer por ele, pelas costas. E agora estão a pôr o quê? Um atrito entre nós, porque não, na casa do fulano fazem tudo o que eu quero. A mãe não. Então eu vou preferir ficar com o fulano. Só que quando ele estiver mal educado, vão ser os primeiros a fugir. A dizer, o filho da fulana é mal educado. Mas não vão dizer que está mal educado, porque eles estão a estragar a educação do meu filho. Eles não vão dizer, olha, o fulano está mal educado porque nós estamos a desautorizar a mãe dele. Porque assim, não, eu faço tudo para eles pararem de chorar. Mas quem educa é a mãe, só que assim estão a tirar a autoridade que nem eu como mãe vou conseguir mais educar o meu filho. Exato, E exato. depois, quando ele estiver mal E educado, agora, imagina essa vai criança na de tua mãe, 4 quando anos. estiver mal educado. Imagina essa Criança de criança de 4 4 anos. anos quando tiver 10 anos. E Essa já vai. reguila. Essa, aos É uma 10 daquelas anos, senhoras que vem de vai fardo. espancar a mãe. Mas por quê? Vai Porque a mãe espancar a mãe. não está a ter a Não tem como. autoridade que ela Não tem. tem. Ela não está a assumir a autoridade que ela tem de repreender o miúdo enquanto ainda é pequenino. Então, e ele vai crescendo, ele pega pedra, amanhã pega faca, amanhã pega isto, e se faz isso com a mãe, imagina o que vai fazer fora com E eu uma peguei pessoa que nele, não é subi mãe. a pedra, joguei para o lado, dei-lhe umas palmadas na bunda e pus-lhe sentado. Eu E disse, quem devia experimenta fazer bater isso? outra vez a tua mãe. E quem deveria estar a E eu fazer disse isso? a É a ela, mãe. tu devias educar o teu filho assim. Não é falar tipo, fulano, vou chamar fulano. Não faz assim. É verdade. O filho pode fazer a pior asneira. Fulano, fica quieto. Vou chamar o papá. Vou chamar não sei quem. Eu disse, olha, umas boas palmadas na hora certa faz bem. Faz bem. Não é violência doméstica. Não é violência. Não estamos a É incentivar corretivo. É um violência corretivo. doméstica. É É um corretivo corretivo. para as crianças. É uma palmada para educar. Então, na escola nós não levávamos reguada nas mãos, levávamos com a palmatória nas mãos. E como levávamos? Às vezes, em casa era palmada na bunda, mas assim, espancar, não. Aí também não. E o único professor que um dia fez isso, o meu pai quase que bateu nele, mas a minha mãe disse, não, olha, não precisa ir. A minha mãe me tirou da escola, me pôs noutro sítio e teve que evitar que o meu pai fosse lá, porque além dele bater, ele disse, pode chamar o teu pai que eu luto com o teu pai. Opa! Professora dizer isso. Lá foi a minha mãe, a minha irmã mais velha, trataram da transferência e tal, e me tiraram dali, mas se o meu pai fosse ali, ia rachar e eu para baixo, sinceramente. Mas, irmã Rubi, outro ponto também que falamos ontem foi uma questão que uma das nossas que acompanha o nosso canal mandou-nos aqui como Sim. uma questão preocupante. E ela quis saber, a amizade entre pais e filhos é saudável? Na sua forma de ver, uma amizade entre pais e filhos é Para saudável? mim, eu acho que esses relacionamentos, tanto fraternais como conjugal e tudo, tem que existir uma amizade. O princípio de toda e qualquer relação é o respeito e depois a amizade. Falando de relacionamentos mais próximos, então vamos pôr também a amizade. É muito importante que os pais sejam amigos dos filhos. Passar aquela segurança que o filho pode chegar, contar todos os segredos. Sabe, aquela intimidade que a pessoa tem com uma amiga, a melhor amiga, para contar todos os segredos. Então, se eu tenho intimidade com aquela melhor amiga, por que eu não posso ter a mesma intimidade com o meu filho, ou mais ainda? Tipo, ele sentir que pode contar comigo todas as horas e tal. Pode contar todos os segredos a mim e eu também falar dos meus para ele e tal, e ter aquela amizade é muito bonito. Porque eu vejo também mães
que deixam os filhos na mão dos outros. Parece que não criam um filho, parece que querem um boneco em casa, só para brincar e tal, mas na hora de educar não educam, deixam na mão da babá ou da ama, e às vezes o filho fica sem educação, porque a mãe não educou, deixou com os outros. Ou então ele ganha mais afinidade com a ama, desenvolve uma amizade profunda de mãe para com a própria ama, em vez de ser com a mãe dele. Às vezes a criança, tipo aquela menina entrou na fase da puberdade, começou a menstruar, a mãe não sabe, mas a outra pessoa já sabe primeiro que a mãe, porque ela não se sente à vontade com a mãe. E isso, principalmente nos tempos antigos, acontecia muito porque as pessoas eram muito fechadas sobre essa coisa de sexualidade e menstruação e etc. Então, as pessoas eram limitadas, não podiam chegar nos pais e tocar nesses assuntos. Mas eu acho que o princípio de uma boa relação assim fraternal também é a amizade. Por exemplo, o meu pai, nós não chamamos de pai, chamamos pelo nome, mas desde criança ele nunca se importou com isso, até porque quando nós chamávamos pelo nome ele sentia tipo uma mais proximidade emocional. Tipo, lá, são mais chegadas e tal, não tem aquela coisa de pai, oh pai. Não, tipo, fulano, então, vamos então ao sítio, fulano, vamos jantar, que o jantar já está na mesa e tal. Fulano isso, fulano aquilo. Então, só pelo nome. E as pessoas dizem, não, tem que chamar de pai, não pode. E ele dizia, o importante é o respeito. Porque há pessoas que chamam o pai de pai, mas chamam cada nome do pai à frente das pessoas, não tem respeito nenhum. Eu já vi um rapaz a chamar nomes ao pai dele, assim, na frente de todo mundo. Foi aquele momento de vergonha alheia. Ele a chamar nomes, seu isso, seu filho desta, seu filho daquela. Mas chama de pai. E nós que chamamos o nosso pai pelo nome, temos aquela relação assim, tipo, muito chegada. Às vezes, as minhas irmãs a brincarem chamavam ele pelo próprio nome, mas em nenhum momento perdeu-se a hierarquia. Ali sempre sabia quem é pai e quem é filho. Não. E às vezes até quando apoiam-se a brincar uns com os outros, a brincar com as filhas pareciam irmãos. Era uma que vinha com a vassoura e o outro com a almofada, e depois um se escondia debaixo da cama com a almofada e ia lá bater. Aquelas brincadeiras tipo irmãos mesmo. O meu pai às vezes também sabia ser criança connosco. E pronto, era nosso pai, chamávamos pelo nome e tudo mais. Mas pelo menos nós tínhamos mais respeito por ele, nós que chamávamos pelo nome, do que aqueles outros que chamavam de pai, os seus próprios pais. Então, eu acredito que também não vem ao caso chamar pai ou não. O importante é como o pai se sentir bem. Será que ele se incomoda em chamar pelo nome? Não. Se incomodar, então tudo bem. Mas o meu pai nunca se incomodou com isso. Para ele disse, desde que as minhas filhas tenham respeito comigo, pode me chamar pelo nome, de pai, isso não me interessa. Não estou preocupado com isso. Eu quero é que elas tenham respeito por mim. Só isso. Então... é mais ou menos assim que funciona. A amizade é importante. E é tão triste quando o filho desenvolve essa amizade de filho para mãe ou de mãe para filho com uma outra pessoa que não seja mãe. ou pelo menos a tutora legal. A tutora legal. Porque a outra está sabendo de tudo e eu não sei nada. Às vezes a criança ou o adolescente está a passar por uma situação difícil, está com más companhias, está a querer se meter em drogas. A outra já sabe e eu não, como mãe, como é isso? Quer dizer, é triste. E às vezes a pessoa até vai querer puxar conversa, mas já não vai ter tempo, porque ele não tem aqueles laços afetivos, ele não tem intimidade com a mãe, porque a mãe não cultivou essa intimidade. Agora, há umas que não fazem por mal, porque às vezes são ocupadas e esperam que o filho venha a elas e fale, né, o que estão a pensar e tudo. Mas só que nem todo filho faz isso. Então, é necessário a própria mãe ter a iniciativa de cultivar a amizade, puxar pelo filho. Filho, como é que foi o teu dia? O que é que aconteceu lá na escola? Procurar saber quem são os seus amigos, o que é que foi na escola. Olha, traz os teus amigos para brincar aqui em casa e não sei o quê e tal. E pronto, conhecer os amigos do filho, porque tem mais que não sabem nada do filho. Quem sabe é a ama, é a babá.
é a tia, é a madrinha, a mãe não sabe nada. Acha que ter filho é só fazer o filho, deixar com alguém e todo o final do mês entregar o dinheiro e pronto. Mas não é assim. Há pais também que acham que ser pai é só trabalhar, entregar dinheiro e pronto. E esquecem-se da parte de educar, porque ele precisa de uma referência, principalmente os homens precisam de uma referência masculina. Então, o pai, como um homem, tem que passar aquela referência masculina e tal. E mulheres, a mesma coisa. E por mais que uma mãe seja pai e mãe, tipo, nos momentos do pai ser duro com a criança, às vezes o pai não está presente, mas a mãe vai lá, faz aquele papel. O pai vai ser sempre o pai e a mãe vai ser sempre a mãe. Porque o pai é o pai e a mãe é a mãe. Tem mentalidades diferentes, tem comportamentos diferentes e são referências diferentes. Sim. Então, ele precisa de ter a referência dos dois. Porque eles são uma família, o casal não age cada um individualmente, agem em conjunto. Então, ele precisa ter aquela referência de família, de casamento, de um bom casamento, porque senão vai chegar ali nos 50 anos, 45 anos, e não quer sair das saias da mãe. Só quer estar em casa da mãe. Também existem casos de mães que querem controlar os filhos depois de crescidos. É outro assunto esse. Esse eu outro sei que assunto. aos olhos das mães, os nossos filhos nunca crescem. Sim. Eles sempre vão ser os bebês, mas tipo, isso é só aos nossos olhos. Não quer dizer que eles tenham que ser infantis para sempre. E nós não podemos querer infantilizar os nossos filhos sempre. Então, há mães, por exemplo, que o filho não pode falar com a mãe do neto. Quando a mãe dele chega, epa, a minha mãe está aqui, ligo depois, desliga. Quer dizer, são homens, aquilo que eu chamo de filhinho de papai e de mamãe. Até para lidar com a mãe do próprio filho ou da própria filha, tem que ser na ausência da mãe, porque a mãe não aceita a nora, porque a mãe não quer ele em contacto com a mãe dos filhos. E pronto. E, por incrível que pareça, existem casos assim, eu já acompanhei de perto, filhos órfãos de pais vivos por causa da mamãzinha, que não deixa o papá assumir o filho. Porque na hora de ir para a cama com aquela mulher foi homem, na hora de assumir é um frouxo, é um banana. Então, para aquilo que realmente deviam ser homens, não são. Mas para outras coisas, são bem homens. Para ir para a cama com a mulher, são homens. Para fazer e desfazer, são homens. Na hora de ter responsabilidade e assumir que é esse momento que tem que repreender, de ser um homem. E nesse momento que tem que repreender a criança, nesse momento é que tem que dar aquela voz de pai para a criança, para perceber. Pois é, Irmã Bleide, nós estamos tão satisfeitos pelas suas contribuições, com a sua explanação, que está sendo muito bom. Mas queríamos saber qual é o conselho, como últimas palavras, qual é o conselho que a Irmã Bleide deixa para as mães moçambicanas, mães portuguesas, as mães brasileiras, as mães angolanas, os pais angolanos, os pais moçambicanos, sobre a educação dos nossos filhos, para que eles não se tornem uma vergonha na sociedade. Qual é o conselho que a Irmã Bleide deixa como últimas considerações? Primeiro, o conselho que eu dou é serem bons exemplos. Não é só dar o bom exemplo, mas por trás também ser hipócrita e fazer outras coisas erradas, porque tudo um dia vem à tona e quando aquilo vier à tona vai ser uma grande decepção para o filho e esse pai corre o risco de perder todo o respeito que o filho tem por ele. Então, seja um bom exemplo para o teu filho. Não só dá o bom exemplo, mas seja o bom exemplo. Porque tem muito pai hipócrita também, que em casa é uma coisa e na rua é outra. Então não vale a pena. Então temos que ser boas referências. Quando as pessoas às vezes falarem de nós, eu sei que nem todo mundo fala bem de nós, podemos fazer o que for. Vai sempre haver alguém que vai falar mal, por algum motivo, mas assim, muitos vão nos ver como referência. Muitos vão nos ver como referência e as pessoas vão saber, não, aquele está a falar mal porque não gosta, porque não vai com a cara, mas que essa pessoa é boa referência, é. Então, é essa referência que nós temos que ter, não é só em casa, na rua também, quando as pessoas estiverem connosco. Por exemplo, eu fico muito feliz quando as pessoas dizem, poxa, a tua mãe é uma grande mulher, fogo, teu pai, sim senhor, pá.
olha, vocês são meninas muito educadas, pá, parabéns para os teus pais, não sei o quê. Eu fico feliz quando eu ouço isso. Agora, é diferente de eu ver um exemplo em casa e na rua, ver as pessoas dizerem também outra coisa. E se calhar às vezes até mostrarem coisas. Então, primeiro conselho, não deem só o exemplo, sejam o exemplo. Procura mesmo ser o exemplo. Segunda coisa, afasta o filho de todas as más influências. Quando o teu filho vai na casa de alguém e volta mal educado, proíbe o teu filho de ir para lá. Não, não deixe ele andar com pessoas que deixam o teu filho mal educado. Seja quem for, seja avó, seja não sei o quê. Enquanto não aprender a respeitar a educação do teu filho, a educação que tu estás a dar ao teu filho, né? Então, não tem o direito também de fazer parte, né, da vida da pessoa, ou pelo menos de ficar próximo, né? Então, afasta o filho de todas essas más influências que fazem com que o teu filho fique mal educado, que te desacata, porque às vezes a criança em casa é bem educada. Basta só ir para a casa de alguém, algum familiar ou algum amigo, pronto, vem mal educada. Afasta a tua criança dessas pessoas, ou o teu adolescente dessas pessoas. Outra coisa, criem amizade, cria laços de amizade. Não espera que o filho venha procurar dizer as coisas. Vai, cultiva amizade, é muito importante, porque os meus pais cultivaram amizade conosco. Nós somos pessoas muito próximas. Eu posso chegar nos meus pais e falar sobre qualquer coisa. Posso ser um livro aberto, falar de toda a minha vida para eles. Eu sei que vai estar seguro. É um túmulo, dali não vai sair. Confiança. E que eles vão me dar os melhores conselhos. E quando não puderem dar conselho, vão me dar opinião e às vezes vão deixar a decisão na minha mão, mas vão sempre me dar uma luz. Então, assim como os meus pais cultivaram essa confiança, essa amizade entre nós e eles, né? Minhas irmãs, eu e eles. Então, cultivem isso. Porque qualquer dia vocês não sabem quem é o vosso filho, o que é que ela anda a fazer. Então, cultivem a amizade. E, por último, deem atenção à criança. Quando ela vier falar alguma coisa que vocês não acreditam ser verdade, procura ter certeza que não é mesmo verdade. Porque às vezes a criança está a falar a verdade, é mentira, porque a pessoa prefere acreditar mais nas pessoas da rua do que no próprio filho, prefere acreditar mais nas pessoas da rua do que na própria mãe, ou no próprio marido, ou na própria esposa. Então, para de começar a acreditar mais nas pessoas da rua e passa a acreditar mais nas pessoas de dentro da tua casa, do teu seio familiar. Então, se você tem dúvida que o teu filho está a mentir ou não, procura saber se é mentira ou se é verdade. E se não conseguires saber se é ou não, é só dizer, olha, filho, mentir é feio. Se tu estiveres a mentir, olha, estás a pôr uma pessoa mal vista e não sei o que, isso não se faz. Mas, assim, não castiga sem ter certeza que aquilo é mentira. Sem ouvir os dois lados. Sim. E procura também saber a referência da outra pessoa. Quando teu filho vem e diz, olha, a fulana me fez isso, procura, se não acreditas, pelo menos procura a referência daquela pessoa. O meu filho está a dizer que essa pessoa me fez isso, quero ainda saber mais quem é essa pessoa. Para ver quem é que está a mentir, porque, o meu filho acho que eu não mentiria, mas aquela pessoa também não me parece que seja mentirosa, mas deixa-me ainda ver quem é essa pessoa. Deixa-me ainda procurar no meio dela, as pessoas que convivem com ela, e saber que referências ela tem, como é que ela é vista aos olhos de toda a gente. E quando for punir o filho, pune porque mentiu e nunca porque fala a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. A minha mãe nos punia quando nós mentíamos. Quando nós falássemos a verdade, por mais erro que fosse, a minha mãe dizia, olha, vais consertar o que tu fizeste, vamos lá, exato, vais pedir desculpa, vais fazer isso e aquilo. Agora, mentiu, vai levar um corretivo, para aprender a não mentir. O que eu não quero aqui, filhas mentirosas. Então, a minha mãe punia por nós mentirmos. Então, nunca puna o seu filho por falar a verdade. Puna o teu filho quando ele mentir. Pois. Porque uma pessoa mentirosa pode levantar falso testemunho, destruir vida, levar inocentes para a cadeia. Pessoa dissimulada e mentirosa é capaz de muita coisa. Então, não queremos aqui hipócritas nem nada. Nós estamos
muito, muito agradecidos, muito felizes pela sua contribuição. Eu tenho certeza que os seus conselhos, a tua contribuição vai ajudar muitas mulheres, Ok. muitos pais a refletirem naquilo que é a forma como nós estamos a educar os nossos filhos. Eu acredito que Sim. vai sim ajudar. Nós estamos Mas muito é assim, felizes e eu agradecidos. gostaria de assim, deixar um pequeno pormenor aqui frisado, porque as pessoas às vezes falam muito em Por favor. preconceito. Uhum. Não se preocupem com preconceito, porque o preconceito todo mundo tem. Sim, Tem mulheres que pensam que todo homem não presta, homens que sim. pensam que mulher não presta, por isso não querem casar, não querem ter filho. Mas o preconceito é uma coisa que pode mudar. O problema é discriminação. É Pois. isso. E eu jamais deixarei o meu filho perto de uma pessoa que me discrimina. Meu filho virava motivo de chacota e todos, olha, é o filho da preta, é aquela preta. E é engraçado que a pessoa me discrimina, mas jura que não é racista. É incrível. Os racistas, irmã, os racistas não assumem, não colocam E eu aqui as faço pessoas votos assim. de que todos esses racistas que me discriminam ainda venham ter muitos pretos na família deles. Que os filhos deles venham casar com muitas pretas e dar muitos netos mulatos. Eu faço votos que eles terminem amparados nas mãos dos pretos que eles tanto discriminam. E faço votos que eles ainda tenham muitos pretos na família deles, assim como e que não sejam pretos como eu, que sejam pretos mesmo, né, originais mesmo. Que aqui já tem muita mistura, aqui já tem muita mistura, é angolano, é português, é asiático. Enfim, o meu avô era português, o meu pai é filipino, eu sou angolana, a mãe também é angolana do Cuneno. Muita mistura Enfim, mesmo. mas que sejam, como eles chamam, pretos. São eles que nos chamam pretos, porque preto para mim são os objetos, não são Exato, pessoas. não são Para mim, pessoas, pessoas pois. são negras. Mas pronto, já que eles chamam de pretos, então pronto, olha, né, para todas aquelas pessoas que me discriminam, que me chamam de preta, eu faço votos que ainda Deus vos ponha muitos pretos nas vossas famílias. Que vocês possam ser sogras e coisa, genros, noras, sogros, de muitos pretos e tenham muitos netos mulatos, porque o peixe morre pela boca, aquilo que você faz no outro um dia volta para ti. Essa é a minha contribuição e foi um prazer estar aqui na vossa companhia. Muito bem que vai ajudar muitas pessoas e até essa última parte da discriminação. Eu acredito que há muitas pessoas que estão sofrendo a discriminação e não tem como desabafar. E é engraçado que eu não sou negra. Eu não sou negra, eu sou somente angolana. E eu vou dizer, assim, os portugueses não são, assim, todos racistas, né? Mas essa minoria de portugueses que é racista, né? Porque eu conheci muito mais portugueses gentis, bondosos, solidários, do que mau caráter. Mas os poucos portugueses mau caráter que eu conheci valem por 10. Os doentes, porque a mudar um bocadinho essa o que é que me leva a discriminar a outra pessoa, seja por qual for o motivo, seja por extrato social, se a pessoa tem ou não tem dinheiro. Por exemplo, quando tem dinheiro é porque é a patricinha. Se não tem dinheiro, é a pobretona. Se é deficiente, é o aleijadinho. Se é africano, é o preto. Se é europeu, é a branca. Ou seja, a discriminação acontece de qualquer maneira. Se é gay, é porque é gay. Se deixou de ser gay, não pode deixar de ser gay. Não sei o que. É complicado. Então, a discriminação vem sempre. E nós temos que, pensar o seguinte: nós não temos problema nenhum. O problema está em quem nos discrimina. Porque essas pessoas têm uma doença mental que não conseguem aceitar os outros como são e guardar o seu preconceito para si própria, mas querem externar o seu preconceito em forma de discriminação. Discriminar os outros, seja por qual for o motivo. Nós somos todos criaturas de Deus. É quando eu chego aqui, por exemplo, e digo, se eu não queria ter essa cor, eu não queria ter esse cabelo. Eu estou a ofender a Deus. Exato. Porque Deus é que te criou. Exatamente. Ele que colocou todos esses detalhes. Ele sabe por que te colocou esses detalhes, com essa cor, com essa pele, com esse cabelo, com esses olhos, com essa voz. Ele tem um projeto. As pessoas estão a ofender a Deus. Ele sabe por quê. Claro. Por quê? Porque está a dizer, Senhor, me fizeste mal. Tu não és perfeito, me fizeste mal. Me fizeste com essa cor, me fizeste com esse cabelo. Então, as pessoas têm que se aceitar como são
e ter o orgulho em se aceitar como são. Não digo orgulho Amém. de alguma coisa que eu não escolhi, mas dizer que eu tenho orgulho de me aceitar como eu sou. Amém. Eu tenho orgulho de me aceitar como essa pessoa de pele castanha, cabelo liso, meio ondulado e tal. E, enfim, agora, quem se incomoda comigo, desculpa, o problema está na pessoa, as incomodidades que se mudem. Se não gosta de mim, sai de perto de mim. Pois. Mas vai sair de perto de mim, vai sair de perto dos meus também. Nós somos todos irmãos, está vendo? Tem castanho escurinho, castanho clarinho, mas somos todos irmãos. Tem de tudo quanto é cor. Ou seja, Deus quis nos mostrar apenas que isto aqui não é nada. Não é nada. Porque quando nós morrermos, nós vamos todos para o mesmo lugar. E quando nascemos da mesma a terra dos pés juntos. Aquele é o lugar de todos, ricos, pobres, brancos, negros, gays, héteros, toda a humanidade, criança, idosos, Irmã Blade. Agora, para terminarmos, eu gostaria que a Irmã Blade falasse um bocadinho do seu trabalho, porque a Irmã Blade é evangelista, gospel, e tem uma outra coisa mais. Então, eu gostaria que falasse um bocadinho daquilo que é o seu trabalho. Eu tenho um canal chamado Blaise Rubina. Anteriormente era Blaise Rubina Gospel, como eu havia publicitado da outra vez. Mas eu mudei apenas para Blaise Rubina. Ali tem conteúdo gospel só, apenas música gospel. E às vezes esses debates que às vezes eu sou convidada, se for permitido pelos autores do vídeo, então às vezes ainda pode-se encontrar o vídeo também no meu canal. A princípio é a música gospel também, e depois tem outro que é Blaise Rubina Artes, que eu simplesmente mostro hobbies e algumas coisas que eu também faço, como artesanato, né? Às vezes faço artesanato e aquilo é um canal basicamente para mostrar tudo isso. De vez em quando eu faço uns karaokes para mostrar às pessoas que eu gosto de cantar, é a minha terapia. Sinto muito bem quando canto, sinto que como se os males fossem embora. Pois. Então eu faço uns karaokes para pôr ali como um hobby. E também quero passar a pôr alguns vídeos a ensinar como eu faço o meu artesanato. Caso as pessoas queiram aprender, vai estar lá. Então é um canal totalmente dedicado só a artes. E algumas delas são hobby, outras são o que eu faço para poder passar para as pessoas, né? Por exemplo, dança. Dança, para mim, é o meu exercício físico. Se não for a dança, é caminhar. Eu caminho muito. Então, essa é a minha educação física, é a dança. Então, como eu sempre gostei de dançar, mas nunca tive, assim, aquele talento, né, que uma pessoa precisa de ter mesmo. Então, nunca tive, assim, essa pretensão de seguir carreira em dança, mas é um hobby. Virou um hobby, uma educação física, e eu ponho ali. Quem sabe as pessoas queiram aprender e acompanhar também. Pois. E cantar também. Quem sabe as pessoas também gostem de ver e vão se inspirar ali também. Podem começar a cantar para espantar os males também e tudo mais. E pronto, já é basicamente isso que eu faço. É um canal voltado só para artes. Uau. E eu trabalho com música, mas as músicas que eu apresento ali são basicamente músicas de outras pessoas, ou é cover ou é karaoke, porque cover às vezes é uma interpretação nossa, né? Assim, nós pegamos e cantamos e pomos ali para as pessoas verem, e karaoke não, a pessoa põe instrumental e vai acompanhando ali na hora, vai cantando assim e filmando, depois põe na internet. É basicamente assim que eu faço, sem microfone, sem nada. É só o instrumental e a voz. Ok. Muito obrigada. A irmã Blaise é uma mulher abençoada e cheia de talento. Obrigada, a irmã também. Muito obrigada. Então, obrigada a nós. Nós estamos muito agradecidos pela tua intervenção, pelos seus conselhos. Eu repito, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Nós estamos e eu agradeço por me cederem esse espaço para poder, assim, fazer ouvir a minha voz também, porque às vezes não é fácil, às vezes nós levamos as coisas na desportiva, rindo para não chorar e para não energizar coisas negativas. Mas há um momento que nós temos que deixar a voz fluir. A vida é assim. Não, a vida não é assim, não. Então,
quando, a partir do momento que as pessoas me cedem um espaço para que eu possa fazer ouvir a minha voz também, que pode ser a voz de muitos e não só minha. Sim. Então aí eu posso, eu tenho que agradecer por isso, tenho que agradecer. Enquanto vocês me convidaram para essa entrevista, assim, vocês me deram essa oportunidade de eu também fazer a minha voz ser ouvida, que pode Pois, ser a voz pois. de muitas pessoas também. Amém, amém. Sim, Uma bênção, uma bênção. pode ser que alguém tenha se identificado com alguma coisa que eu tenha dito aqui. Pode ter a certeza, Sim. pode ter a certeza. Então, muito Ok. obrigada, irmã. Muito Nós vamos obrigada. continuar a escutar as tuas músicas. Quem quer seguir a irmã Blazer, não esqueça. No YouTube, no canal Blazer Rubina, tem lá as músicas dela, são umas músicas muito boas. Eu consumo as músicas dela e recomendo. E muito obrigada Sim. mais uma vez, irmã Blade. Ok, Deus o prazer é todo abençoe. meu. Deus do Senhor. Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Até a próxima.